Olá, amigos, amigas, bem-vindos. Agradeço desde já a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre algumas frases de Jesus que acabaram sendo mal interpretadas. Quem nos esclarece é Pedro de Camargo, que adotou o pseudônimo Vinícius e escreveu livros fantásticos. O que nós vamos abordar hoje está nesse livro, Na Escola do Mestre. Então, Vinícius coloca aqui um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 16, versículos 13 a 23. Jesus pergunta aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem: João Batista, Elias, Jeremias ressuscitado. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, pois que não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também Jesus disse que Pedro é a rocha. Sobre a rocha edificarei a minha igreja. Aí a Igreja Católica se baseou nisso, né, para construir a Basílica de São Pedro. E naquela época de Jesus, o povo achava que Jesus era um profeta que libertaria Israel de Roma. Então, quando Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? E Pedro era médium, responde: tu és o Cristo, Filho de Deus. O Pedro está fazendo uma revelação vinda da espiritualidade. Ele está atuando como um médium. E quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significa que esta pedra é essa revelação obtida por Pedro, e não sobre Pedro com todas as suas fraquezas. Escreve Vinícius: é óbvio que sobre os frágeis ombros humanos, Jesus jamais pensou em apoiar as colunas de sua igreja. Prometeu, sim, solenemente, fundá-la sobre a revelação, isto é, sobre as verdades que as revelações anunciam, através do mediunismo ou profetismo, como então se dizia. E a verdade é essa rocha inabalável, contra a qual não prevalecem as forças do mal. E os vários tipos de mediunidade são as chaves que nos ligam ao céu, que nos ligam a essas verdades reveladas. Então, pedra ou rocha é o símbolo da verdade revelada. Não é Simão Bar-Jonas que é a pedra, mas a verdade que ele revelou estando mediunizado. O Pedro, ele foi um intermediário humano da revelação do céu. Quando ele responde para Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus. E a verdade não é uma propriedade particular desta ou daquela igreja, desta ou daquela pessoa, deste ou daquele filósofo ou pensador, mas a verdade vem de cima e paira acima do homem, né? E a verdade, né, como diz Jesus, que foi essa pedra rejeitada. Jesus é a verdade, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida, porque ele trouxe essas revelações. E Jesus é essa pedra rejeitada, essa verdade que foi rejeitada. Mas sobre essa pedra Jesus ergueria a sua igreja. No
dia de Pentecostes, aconteceu um ruído, né? Um barulhão vindo do céu, um vento forte. E aí se juntou uma multidão de várias regiões, né? Curiosa, o que é esse evento inusitado? E apareceram então línguas de fogo, né? Sobre os apóstolos. Ou seja, os apóstolos começaram a falar em outras línguas e cada pessoa ouvia em seu próprio idioma. E Pedro, então, mediunizado lá nesse ajuntamento, né, explicou que crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou e ele, né, falou da boa nova. E havia naquela ocasião 3.000 pessoas que se tornaram seguidoras, né, dos ensinamentos do Cristo. E Vinícius conclui: eis aí como se cumpriu a promessa que Jesus fizera a Pedro de fundar a sua igreja sobre a revelação. Muito esclarecedor, né? Esse livro traz muitas respostas a muitas de nossas dúvidas a respeito de trechos do Evangelho. Vale muito a pena ler. É um livro na Escola do Mestre, ele escreveu outros livros também, de Vinícius, que é o pseudônimo de Pedro de Camargo, das edições Fiesp. Então, amigos queridos, agradeço tudo que né, tem postado lá no YouTube, pelas inscrições, pelas visualizações, agradeço muitíssimo. E que a paz do Mestre nos envolva sempre e sempre.